Belo Horizonte, fevereiro de 1978. As imagens voltam exatamente aqui. Havia operários sob os escombros, havia mortos, feridos. Bairro da Gameleira, março de 2016. Muito prazer, Marcelo. Tudo jóia? Com licença. Vai vir. O pedreiro Odilon Herédia já tinha passado por poucas e boas. Já vi muita coisa acontecer aqui no nosso mundo, nego. Você tá doido. É? Peão matar o outro assim de cara, assim, ó. Mas nada se compara a escapar da morte por causa de um cigarro. Um colega pediu e ele saiu da obra para buscar. Ô, Dilon, para aí. Quando eu parei, que falou, me dá, que era um cigarro, o pé caiu. Aí ele morreu. E eu me salvei. Então foi coisa de poucos metros, assim? Poucos metros. Deus abençoe que eu me salvei. Os operários já tinham ouvido estalidos, mas os responsáveis pelo pavilhão de exposições da Gameleira, uma obra do então governador de Minas, Israel Pinheiro, ignoraram o alerta. Saíram daqui 10 horas da manhã para tranquilizar o governador. Foram ao Palácio do Governador, às 11h30, a estrutura. O prédio, em forma de caixa de sapato, um projeto de Oscar Niemeyer, tinha 240 metros de comprimento. Parte da estrutura ruiu. 69 operários morreram. Mais de 100 ficaram feridos ou mutilados. Ainda é considerado o maior acidente de trabalho ocorrido no Brasil pela quantidade de mortos num só evento. Evandro Santos era da Polícia Militar na época. Engenheiro de formação, fez um relatório apontando 10 causas para o desastre. Mas não tem dúvida quanto à maior de todas, a pressa para inaugurar a obra. A retirada de escoras, quando a situação era visível. Estava maduro ainda para retirada, é isso? Exato, não estava maduro e estava cedendo, a verdade é essa. Ninguém do governo virou réu no processo criminal. 2 pessoas foram condenadas em primeira instância, inclusive um afamado engenheiro que no dia do acidente ficou perplexo diante dos escombros. O grande Joaquim Moreira Cardoso, calculista exclusivo de Oscar Niemeyer, andava, dava uns passos, parava e olhava para o alto, de alto a baixo a estrutura, e dizia, que pena, que pena. Calculista dos principais edifícios de Brasília, poeta de renome com estátua de bronze numa ponte do Recife, Joaquim Cardoso era réu primário e não chegou a ser preso. Mas os amigos dizem que ele nunca mais foi o mesmo. Deixou o escritório de Niemeyer no Rio e voltou para Pernambuco. A própria depressão em si, bem aparente, é claro, deve ter provocado a ampliação de doenças que o levaram à morte. Ele morreria em 1978 sem saber que todos os réus seriam absolvidos em segunda instância. O processo criminal foi concluído em 1987, 16 anos depois da tragédia, sem apontar culpados. O que ninguém sabia é que esta seria também uma das mais longas demandas trabalhistas de que se tem notícia. 45 anos depois, a justiça ainda não deu a palavra final. Já deu tempo juízes aposentarem, promotor de justiça não mais atuarem nessa causa, advogados morrerem. O governo de Minas tentou evitar o processo civil a todo custo, criando uma comissão para discutir a indenização com as famílias. Para os advogados das vítimas, o Estado conduziu os parentes a um engano. A pensar que essa comissão tinha um poder de ressarcir e reparar os danos experimentados por essas pessoas. Então, essa comissão, após 13 anos, os autores descobrem que jamais seriam pagos. Em 1984, 72 pessoas, entre sobreviventes e parentes das vítimas, entraram na Justiça Comum, onde casos desse tipo eram decididos na época. Depois de passar por vários juízes e tramitar por 20 anos, o processo terminou. O Estado de Minas Gerais e a construtora Sergem foram condenados em 2004 a indenizar todas as famílias. A decisão foi do então juiz José Afrânio Vilela, que hoje é desembargador. Ele não quis gravar entrevista porque os réus recorreram.
Mas os especialistas consideram a sentença dele um exemplo de reparação justa e humanizada. Acidente não acontece por acaso, acontece muito mais por descaso, né? O trabalhador sai de casa e vai ao trabalho para ganhar a vida, não é para encontrar a morte, mutilações ou doenças. O juiz gasta 5 páginas para fazer a autocrítica do judiciário pela demora de 20 anos e também para criticar a lei processual brasileira, repleta de recursos sem nexo que atrasam os processos, além do protecionismo exagerado do Estado em relação ao cidadão comum, principalmente os mais pobres. O curioso é que na sentença ele se pergunta onde estão os chefes, onde estão os diretores, onde estão os engenheiros entre as vítimas. Não há. São trabalhadores braçais os que morreram simplesmente. Talvez por isso tenha demorado tanto, né? Que são pessoas com pouca capacidade de mobilização. Dona Nilda vive da pensão de salário mínimo do marido morto na tragédia. Ela mora no Espírito Santo. Desde 1984, esta é a 45ª vez que ela vem a Belo Horizonte conversar com advogados. A filha dela era criança quando veio pela primeira vez. Minha filha mesmo aqui, quis até desistir disso já. Mas você já quis desistir? Ela já quis. Sua mãe já está nos 70 praticamente, não recebeu. Você já está chegando nos 50. Aí fala seu filho, meu filho, se você tem ideia, meu filho já está com 31 anos de idade. O meu filho, neto dela. Em 2006, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença do juiz, negando o recurso do Estado e da construtora, Dona Nilda se encheu de esperança. Mas o Estado e a construtora recorreram de novo, desta vez ao Superior Tribunal de Justiça. Enquanto tiver meios de manobra para protelar essa indenização, o Estado vai exercer como tem feito. O recurso chegou ao STJ em 2009. Desde 2013, está nas mãos do ministro Sérgio Cuquina, o relator. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que vai dar um parecer ainda este semestre para que o processo seja levado a julgamento em plenário. O Fantástico tentou por uma semana marcar uma entrevista com algum representante do Estado de Minas Gerais. Mas a assessoria de imprensa da Advocacia Geral do Estado informou que só vai se manifestar através de uma nota oficial. Por e-mail, num parágrafo sucinto, a Advocacia Geral do Estado diz que tentou entrar em acordo, mas os parentes recusaram. E que considera o caso prescrito, por isso recorreu. A construtora Sergem não quis se manifestar. A empresa, que já chegou a ocupar todo o 10º andar deste prédio no centro do Rio, está paralisada. Os advogados que a representam dizem que ela está em dificuldades financeiras e que não teria como indenizar ninguém. No local da tragédia, foi construído outro parque de exposições, a Expo Minas, que Dona Maria Perpétua considera um monumento ao esquecimento. Ali no pavilhão da Gameleira nunca teve uma placa lá, nem nada para lembrar. Durante 45 anos, o marido dela, Odilon, é que tentou inutilmente sacudir a poeira da memória. Ela lembrava, né? Ela lembrava de ficar pensando, né? Com coisa, se fosse um filme, como diz, lembrar do passado é sofrer 3 dias, né? O senhor tentou esquecer? Eu tentei esquecer. Porque a gente não pode ficar com as coisas terríveis no pensamento da gente, não. Só que desde aquele dia de 1971, pesadelos recorrentes o atormentam. Eu estou na gameleira, as lajes estão caindo em cima de mim, minha família, minha esposa, meu filho de 5 meses está lá. No primeiro ano depois da tragédia, foram 24 internações em hospitais psiquiátricos. Um caso tão grave que os médicos o encaminharam ao INSS. O senhor está aposentado a partir de hoje. Acho que daí 2 meses ele me aposentou. Aí o senhor nunca mais trabalhou? Não. Há 45 anos, Odilon quase não sai de casa, prisioneiro de suas lembranças. Até hoje eu vivo tratando ainda. Tratamento de cabeça. Remédio? Remédio, tudo, né? Terapia? De terapia. Já nem fala mais em indenização, a mulher é que insiste. Eu estou achando ele muito depressivo uns tempos para cá. Eu vejo que ele precisa de um tratamento melhor e esse dinheiro, por exemplo, ia nos valer muito.
De vez em quando eu pego mesmo sozinho, Deus aí na sala, e canto, toco e pronto, acabou. Distrai. Já acostumei o viver desprezado com a ingratidão, tô acostumado. Com licença. Tudo bom, dona Conceição? Tudo bem, Sou Marcelo. graças a Deus. Dona Conceição quer nos levar à casa do filho caçula, mas sofre um pouco com a escada. O cabo do joelho? Ah, você tá com problema no joelho? Tô. Eu tô com um problema sério. Edson é quem leva a mãe quando tem de ir ao advogado. Não acredito na lei brasileira, não acredito mesmo. Você vê, esse menino aqui estava mamando no peito. A idade que tem, você vê? Você tá com quantos anos agora? 46. Com um bebê de colo e outros 3 filhos pequenos, a morte do marido foi um baque. Como é que a senhora recebeu a notícia da morte dele? Aí eu escutei pelo rádio. Ah, foi pelo rádio? Foi. Ninguém da empresa apareceu, nem do governo. Até no reconhecimento do corpo ela teve de ir sozinha. Eu conheci ele pela roupa, assim, o colarinho da camisa, sabe? E essa beirada assim, das roupas abertas, sempre fica mais drogado, né? Ela insiste com o processo na justiça porque quer uma alternativa ao posto de saúde. Convendo para mim ter um lugar de eu consultar, ao menos no resto da minha vida, né? Vocês todos sabem como é que é o posto desse Brasil, né? Mas quando viu que ia demorar e que um salário mínimo de pensão não dava, resolveu agir. Quando eu vi que eu não aguentava, eu sartei fora, fui lavar roupa. Lavava para 17 famílias. E foi trabalhando para 17 patroas que a lavadeira criou 4 filhos. Todos estudaram, todos trabalham, todos perto dela. Cada um com seu pequeno negócio, cumprindo obrigações, pagando impostos em dia. Um dia você deve o Estado, no fim, até só cueca, pra você pagar eles. Quando eles levam a gente, eles estão nem aí. Pior do que a descrença, pior do que a saudade. É o retrato dele. Ah, tá aqui ele. É. E eu a mais senhora ele. aqui. É, eu e ele. Pior do que a falta. Talvez seja a demora que nenhum deles consegue entender. Porque não está podendo pagar, né? Não está podendo indenizar. Então, fica, quando Deus puder, eles pagam, né? O Estado sabe muito, nós, né? Um dia não será tarde. Quem espera alcança. E qual será